varelajonas71@gmail.com é o nosso site. Enviamos aqui um cordial abraço para todo o nosso querido público que acessam nossos vídeos, que nos acompanham. Grande abraço, felicidades a todos. Agradecemos a sua amizade, a sua audiência, a sua atenção. Hoje nós continuaremos conversando sobre o nosso desejo de retornarmos ao rádio, a nossa trajetória no rádio cearense, que teve o seu início no dia 1º de dezembro de 2001, na Ceará Rádio Clube AM 1200, a pioneira. A primeira rádio a ser instalada no estado do Ceará, a primeira rádio que foi ao ar, não é? Reinou soberana durante a faixa de 16 anos. Depois surgiu a primeira concorrente, né, a Rádio Iracema. Esse período aí, dessa concorrência entre Ceará Rádio Clube, a M1200, a pioneira, e a Rádio Iracema de Fortaleza, é considerado o período, a época de ouro do rádio cearense, né? Aqueles programas de auditórios, né? Nós podemos citar aqui Irapuã Lima, né? Saudosa memória, representando a todos os outros. E nós, naquela época, naquele momento, nosso grande comandante era o Dr. Manuelito, de saudosa memória, doutora Angélica Cavalcante, nossa diretora-geral. Fechamos o primeiro contrato, um programa semanal, aos sábados, das 8 às 9h30 da noite, das 20 às 21h30, Caçoado Varela. O BG que identifica o programa, identificava lá o programa, de Crata Juazeiro, o rei do Baião, Luiz Gonzaga, né? Ô Maria, pega o jegue, bota as cangalhas ligeiro, bota os trem no caçoar e vamos pra Juazeiro. Programa de variedades, diversos quadros, assuntos variados. Então nós criamos muitos quadros no dia a dia, na inspiração do momento, né? Os acontecimentos da sábia e mestra história. E não temos assim um limite estipulado para criarmos nossos quadros, devido ao programa ser de variedades. Cabe ali tudo: política, religião, música, né? Humor e variados quadros, notícias, né? Então, programa de variedades. Naquela época, podemos citar os quadros lá do início, né? O Rei e Eu, nossa homenagem ao Rei Roberto Carlos, a todos os seus fãs, né? O BG que identificava o nosso quadro era Meu Cachoeiro, né? Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei, né? Então, muitos quadros, né? Humor, as crianças, né? Os jovens, né? Os jovens perguntam, por exemplo. Então, fenômenos estranhos, literatura de cordel, lendas urbanas, só citando alguns. Então nós permanecemos lá na rádio Ceará Rádio Clube AM 1200, até 30 de novembro de 2009, lá na convivência com aquela equipe espetacular, não é? Grandes estrelas do rádio, né? Aurélio Brasil, por exemplo, voz inconfundível, uma das vozes mais lindas, né? Aurélio Brasil, ele nos deu a honra, né? A alegria de
de preparar o nosso quadro de abertura e o nosso quadro de encerramento do nosso programa, com a sua bela voz. Então, os nossos sonoplastas, né, os operadores que nós chamamos, que eu chamo de nossos engenheiros eletrônicos, citar alguns aqui homenageando a todos os outros, né, lembrando a todos os outros. Gilson Lima, não é? Conceição, Mamedes Teixeira, né? Aderson Maximiliano, não é? Só citando alguns. Aderson Maximiliano, depois eu me encontrei com ele na Rádio Cidade já, quando nós permanecemos na Ceará Rádio Clube de 1º de dezembro de 2001 até 30 de novembro de 2009. Depois nos dirigimos para a Rádio Cidade AM 860, já com o Varela no ar. E lá podemos citar, não é? A Rádio Cidade AM 860 do Grupo Cidade de Comunicação. Podemos citar lá Nelson Oliveira, nosso diretor-geral, com o qual nós fechamos o nosso contrato. Também um programa semanal, desta feita aos domingos, das 8 às 9h30, né? Das 8 às 9h30. Então, das 20 às 21h30, né? Falando melhor. Então, nós, da valorosa equipe espetacular da Rádio Cidade, nós podemos citar alguns, lembrando assim, representando a todos os outros. Cláudio Regis, né? Espetacular, né? Sonoplasta, né? Operador. E eu chamo de nosso engenheiro eletrônico, né? Cláudio Regis. Também Aderson Maximiliano passou também por lá. Portanto, são muitas emoções, né? Citando apenas esses, representando todos os outros, não é? Os programas lá daquela época, da nossa época lá na Rádio Cidade, por exemplo, A Vida do Alvinegro, com Fernando Sei e Carlos Alberto, espetacular, né? Grande audiência. Depois do nosso programa, né? Nosso programa tinha início às 8 até 9h30, eles conversavam, 21h30 para frente, né? Naquele tempo, nosso grande, genial Cid Saboia de Carvalho também apresentava um programa lá. Cid Saboia de Carvalho, não é? Vamos lembrar aqui também Carlos Frederico. Carlos Fred era da equipe esportiva, né? Lá, citando apenas alguns para representando a todos os outros, relembrando a todos os outros, né? Deixa eu ver aqui na Rádio Cidade, né? Rádio Cidade, AM 860. Vamos lembrar aqui, se eu posso me atrapalhar, né? Trocar uma cor pela outra, mas dá no mesmo, né? Ou na Rádio Cidade ou lá na Ceará Rádio Clube, né? Então, a Hora do Brasil era na Ceará Rádio Clube, né? Clube da Seresta. A Rádio Cidade era esses que eu falei, né? A Vida do Alvinegro, Fernando Sei e Carlos Alberto. Tinha também lá na Rádio Cidade. Estava lá já depois, vindo também da Ceará Rádio Clube, nosso querido Hora do Brasil, já estava lá na Rádio Cidade. Colombo Sá também. O Wilson Machado, se eu não me engano, era da Ceará Rádio Clube, não sei se foi, acho que ele não era na Rádio Cidade, não, na Ceará Rádio Clube, o Wilson Machado. Exatamente. Bom, então são muitas emoções. E nós tivemos um bom período na Rádio Cidade também. Nós, 2009 a 2011, nós fizemos uma pausa, né, até 2011. Depois fomos para a Rádio Cidade. Passamos uma boa temporada lá com o Varela no ar. Depois da Rádio Cidade,
nós partimos para a Rádio Costa Oeste FM 87.9 do nosso querido Antônio Bezerra para o mundo inteiro através da internet e também no rádio também, até onde as ondas da Rádio Costa Oeste FM 87 alcançavam, né? Então de lá nós fizemos uma pausa e aí veio a Covid. Nós ficamos durante muito tempo fora do ar, estamos ainda, e agora nós estamos lançando essa campanha para formarmos um suporte financeiro para que possamos fechar os contratos e continuar sempre renovando os contratos lá no nosso programa atual, o último programa que nós apresentamos, o Show do Varela, não é? Na Rádio Costa Oeste. Aí já 2 horas 2 horas no ar, né? De 8 às 10 da manhã. E também um período maior, de segunda-feira até sexta-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nesse horário, 8 às 10 da manhã. Então, nós pretendemos voltar, se possível, nesse mesmo período, nesse mesmo horário, e se possível for na Rádio Costa Oeste. Esperamos que esteja tudo bem por lá, depois dessa grande tribulação aí da Covid-19, que nós já estamos superando, graças a Deus, né? Estamos aí com quase, muito mais da metade da população já vacinada, né? Tudo voltando, nós estamos partindo a passos largos vamos dizer assim, para que tudo fique nos seus devidos lugares, né? Para que tudo volte ao que era, né? Se Deus quiser. Portanto, gesto de solidariedade espontâneo, você deposita lá qualquer quantia na Caixa Econômica Federal, na minha conta poupança, agência 1956, Senhora de Fátima, titular Jonas de Souza Varela, seu amigo de sempre, conta poupança 789-696-891, dígito 7, né? Então, você praticando esse gesto de solidariedade, nós formaremos aí um suporte financeiro para que possamos continuar sempre, fechar um contrato e continuar sempre renovando esse contrato para que possamos levar ao ar novamente o nosso programa, né? Tudo dependendo do nosso público querido e dos amantes do rádio. E de uma maneira geral, porque quem não é ouvinte hoje poderá ser amanhã, não é? Portanto, e o nosso programa é no mesmo sistema, né? Programa de variedades, diversos quadros variados, assuntos diversos, variados também, assuntos, todos os assuntos, né? Tudo cabe, é como coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Vem religião, vem política, vem esporte, humor, música, tudo que você imaginar de um programa de variedades, né? Vários quadros, né? Nós viemos trazendo lá do início, né? Ceará Rádio Clube, Cidade AM 860 e Costa Oeste FM. Então, eu citei aqui alguns quadros, né? O Rei e Eu, que nós consideramos com uma boa audiência, né? Nossa homenagem ao Rei Roberto Carlos, a todos os seus fãs. Literatura de cordel, né? O BG Pavão Misterioso com Ednardo, lendas urbanas, não é? BG Zé Ramalho, Mistérios da Meia-Noite, né? Quem vai, quem foi, fala do lobisomem, várias coisas, né? Tem tudo a ver com lendas urbanas, né? E fenômenos estranhos, fatos extraordinários que desafiam a lógica e a imaginação, citando esses aí, entre todos, né? São muitos, e sempre cabe mais um. Nós vamos criando os quadros de acordo com os acontecimentos do cotidiano, né? Da sábia e mestra história, e de acordo também com a nossa inspiração de momento. Então nós ficamos por aqui, voltaremos nos próximos vídeos conversando sobre esse assunto, para que a esperança sempre que nunca morre de voltarmos a apresentar o nosso programa
com base no nosso público.